Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Contador do Trader. E a pergunta é, será que o imposto de renda está matando seus lucros no day trade? Bom, é comum ver que o day trade geralmente chama mais atenção, né? É impressionante quanto mais tempo passa, mais eu vejo pessoas tentando buscar, né, a consistência e o resultado positivo na modalidade day trade. Aqui o day trade, ele é uma modalidade mesmo. E eu posso operar vários ativos dentro dele. Mas o que mais tem me chamado a atenção são, principalmente quem inicia com o mini índice e o mini dólar. E aí a gente vai fazendo operações para tentar extrair dinheiro da Bolsa de Valores. E confesso aqui que eu mesmo sou apaixonado por isso. Adoro, né? É uma pena que eu não tenho tempo para estudar e me dedicar a isso. Porque é uma decisão, né? Eu também sou apaixonado pela contabilidade. E como os meus negócios na contabilidade têm crescido e têm necessitado da minha presença, fica mais difícil. Mas eu sou um investidor e adoro operar o day trade. O X da questão é que em 2024 muita gente tem me procurado para entender mais sobre a tributação sobre day trade. E às vezes eu até me surpreendo porque uma coisa é o cara estar operando e precisar apurar o seu resultado para cumprir com a gestão fiscal e cumprir com a obrigação de pagar o imposto e depois, necessariamente, cumprir com a obrigação da declaração. Mas o perfil tem mudado, de certa forma, muitas pessoas têm me buscado é correto? Têm me procurado para, além de fazer esse trabalho, e por ser contador, a gente tem essa prerrogativa, já fazia isso dentro do escritório, mas eu nunca abri isso para fora, e eu acho que o boca a boca é legal, né? Porque acho que os meus clientes começaram a dizer que a gente faz isso, e eles começaram a falar isso. Me ajuda a entender ou ter um plano também para que o meu operacional no day trade possa estar trilhado junto com a parte do imposto. Por quê? Porque muitas das vezes a gente não sabe quanto a gente paga de imposto. Você sabe exatamente quanto de lucro você tem nas operações de day trade e quanto desse lucro está indo para a Receita Federal, para que você possa efetivamente fazer o cumprimento das suas obrigações fiscais. Quando a gente fala de modalidade de day trade, é impressionante a gente entender que existem vários ativos ali. E eu vou trazer para vocês aqui um exemplo para que vocês possam entender, por definitivo, como é que dá-se a participação do governo nos seus resultados de day trade. Também quero deixar bem claro aqui que eu fiz um resumo. É que você vai ter que tirar um bom tempo para poder conseguir chegar nesse cenário que eu estou apresentando. As informações são apresentadas em vários documentos. Eu dei uma sintetizada aqui para que você, nesse vídeo, possa entender o quanto você contribui e como você contribui para a Receita Federal com o resultado ao seu lucro junto às operações de day trade. Então, já que também reforço a ciência e o entendimento de que o imposto de renda é só sobre o lucro e nunca sobre o prejuízo. Então vem comigo aqui, eu quero mostrar para você como é que é, de modo geral, o quanto que você precisa pagar de imposto nas operações de day trade. As operações de day trade, ela tem como característica a operação entre um fechamento de mês. Então, de 1º a 31 de cada mês, ou 28, 29 se for fevereiro, ou 30 se for, né? Enfim, do primeiro dia ao último dia do mês, considerando os dias úteis de operação, é que você vai identificar o quanto de resultado você teve. Nas plataformas que a gente opera, por exemplo, as plataformas profissionais, ela tem lá um relatório de performance. E naquele relatório de performance demonstra os meus resultados positivos e negativos. E é isso que você tem que trazer. Só que na plataforma, ele não computa alguns fatores que você vai precisar extrair das notas de corretagem, do extrato da corretora, do extrato da B3, para dar a ciência correta do resultado. Mas ali demonstra muito. Então, na plataformas profissionais, no relatório de performance, você vai ter lá operações vencedoras e operações perdedoras. O que não vai estar lá é que cada operação que você abre, principalmente nas vencedoras, vai ter o ISS computado e vai ter as despesas, como emolumento, taxa de corretagem. Ah, Luiz, eu opero na corretora que não me cobra taxa de corretagem. Mas ela cobra despesa operacional. Taxa de corretagem, despesa operacional, ISS, na abertura da posição. Porque a operação vencedora ela só vai se dar no fechamento. Então, quando eu fecho a operação no positivo, eu ainda vou ter nessa operação o IR retido na fonte.
Então, das operações vencedoras, eu preciso ainda identificar o quanto de IR retido eu tenho, o quanto de ISS foi naquelas operações e o quanto de despesa foi naquelas operações. Olha, preste atenção aqui. Cada operação que você abre vai compor o ISS e a despesa. Cada operação que você fecha vai compor as despesas, o ISS e o IR retido. Então é por operação. Você vai ter que casar operação por operação, ok? Muito bem. Nas operações perdedoras, que é muito comum e o consistente não é ganhar sempre, mas que as suas operações vencedoras sejam maiores do que as perdedoras, você também vai ter o ISS, você também vai ter as despesas, mas você não tem o IR retido na fonte. Nas operações perdedoras, você não tem o IR retido na fonte. É por isso que quando eu fecho o mês no negativo, ou quem está na curva de aprendizado, eu já passei por isso, tá? Eu já fiquei quase um ano só perdendo. O que acontece quando você fica um ano só perdendo? Você não tem imposto a pagar, porque o seu mês está no negativo, o IR retido na fonte, você não consegue utilizar ele porque você está no prejuízo, e você controla isso para compensação de prejuízo, que eu vou deixar isso para um outro vídeo. Quando você tem um bom período de perca e você tem o IR retido na fonte que você não consegue usar, você só vai conseguir restituí-lo em processo administrativo. Isso também vou deixar para um outro vídeo, tá? Bom, então nas operações perdedoras eu também tenho incidência de ISS, eu também tenho as despesas operacionais. O meu resultado sempre vai dar no confronto entre ganhos e percas. E aí eu vou encontrar a minha base de cálculo. Então, nesse exemplo que eu estou te dando, são operações vencedoras de 10 mil. Já as operadoras foram de 5. Ou seja, eu tive um resultado de 5 mil reais. É uma fórmula de padaria aqui, uma conta de padaria, mas aqui para que fique mais claro para você. Aqui eu coloquei o IR de 20%, mas não é 20%. Por quê? Porque na soma total ele vai se dar 20%. Mas quando eu chego no final do mês, eu tenho que considerar o IR retido na fonte. Então, aqui, o imposto de renda é 20% sobre os resultados líquidos que eu tive, já confrontando o ISS despesa e o IR retido na fonte. Por quê? Porque eu vou deduzir aqui menos o IR retido. Então, o acúmulo de IR retido deduz aqui, e a diferença é que eu vou pagar o imposto gerando a DARF, que nesse caso aqui é de R$1.000. Por que R$1.000? Porque no day trade nós temos 20% de imposto de renda. Fala aí, ficou mais fácil de vocês entenderem essa didática? Entender o quanto que eu pago de imposto e quanto trabalho eu tenho em operações vencedoras e operações perdedoras de forma distintas para encontrar a base de cálculo e aí sim gerar a tributação. A partir daqui, quando eu encontro o valor do imposto devido, é a partir daqui que nós vamos gerar a DARF. No próximo vídeo, eu vou mostrar para você como preencher essa DARF, ok? Mas fica para a próxima. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, comente aí. Um grande abraço e até a próxima.